Aula de hoje, então, Romanos 7, 14 a 25. Já oramos aqui pelos jovens, pela pandemia, pela situação, né? Vamos ler o texto então, e aí a gente vai entrar no assunto de hoje, como eu falei, é bem controvertido, tá? Vou ler aqui na minha Bíblia. Romanos 7, 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã mais uma vez. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar a compreensão da Tua Palavra, para que nós possamos ser edificados por ela e também sermos fiéis àquilo que o Senhor disse e não aquilo que o nosso coração quer enxergar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, pela iluminação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Tema difícil, né? Por que é tema difícil? Fala aí, Juliana, o que você acha? Não sei. Não sabe, muito bem. Por que, Matheus, que o tema é difícil hoje? Olha, pelo que eu vi superficialmente, né, parece que ele expressa uma vontade, um desejo de buscar a Deus, né, de fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo é conflitante porque ele não consegue do pecado que habita nele e que a todo momento tenta fazer com que ele faça a sua vontade, a vontade do pecado no caso, sabe? E parece isso assim, numa primeira impressão, numa primeira vez. E isso acaba sendo dificultoso, né? A gente viu na aula passada um pouquinho dessa questão da identidade do eu, lembra disso? A gente falou assim, quem é esse eu aí? Ele vai e começa a usar o pronome pessoal, né? No caso seria a primeira pessoa do singular, eu. Antes ele estava falando mais aí, nós, vós, ele estava falando de uma coisa mais plural, agora ele começa a se identificar na primeira pessoa, eu. Só que há uma mudança significativa, por isso que a gente fez até essa divisão, por isso que eu fiz essa divisão, né? E a maioria, parece que dos comentaristas, eles também fazem essa divisão. Então, do 7 ao 13, ele vai nessa pegada da primeira pessoa, só que ele usa os verbos no passado. Se você for olhar lá, ele vai dizer, eu não teria conhecido o pecado, ou seja, passado, né? O pecado me matou, sem a lei eu vivia, eu morri depois que conheci o pecado, certo? Ele começa a falar sempre no passado. Só que quando chega no 14, ele vai dizer que a lei é espiritual, só que ele é carnal. Percebe? Aí o texto está pontuando que ele já começou a mudar. Ele agora está falando no presente. Além de ser o eu, ele também está falando no presente. E aí você pensa assim, cara, o que isso significa para mim? No caso, eu que estou interpretando o texto. Por que isso é importante para mim? Pois a nossa discussão hoje vai girar bastante em torno desse quesito aí. De Paulo falar na primeira pessoa, de Paulo falar no singular. E a grande questão é o que eu coloquei aqui no quadro, né? Eu quem? Onde é Isaac? Eu quem? Na aula passada a gente viu que esse eu era uma referência, a gente não tinha como fugir de uma referência ao próprio apóstolo Paulo. E aí? Hã?
Cadeira? Pode pegar. Pode pegar à vontade. Tá precisando de quantas? Leva essa daqui também. Obrigado. Pode vir pegar aqui depois. E qualquer coisa também tem outras salas. Vê se a 201 está aberta lá embaixo. Entendeu? Mas essa daqui pode pegar também. Só deixa algumas para mim aqui. Tá bom. Tá? Então, a gente viu aí a ideia do. Quer falar? Pode pegar. Nada. Se é de fato o apóstolo Paulo ou se ele está falando de uma outra pessoa. Então, a gente viu na aula passada que ele está falando dele, né, de acordo com o John Stott, ele estava falando dele, mas com uma relação seja com a humanidade, seja com Adão. No caso lá da descoberta do pecado, da sua morte em função de ter descoberto que ele é pecador e tudo mais. Só que quando ele muda o tempo verbal, isso começa a ter uma série de implicações para a gente, né? E aí, a explicação mais natural é que Paulo esteja falando dele agora, certo? Ele estava falando no passado, tá vendo aí, Isaac? Tá vendo aí? Tô vendo aí. Isso, ele estava falando no passado, aí do verso 14 para frente, ele começa falando no presente. O que a gente automaticamente pensa? Olha, ele está falando então da sua vida a partir da conversão. O presente é, naquela situação que ele estava escrevendo, ele começa a falar sobre quem ele é, correto? Beleza, essa é a coisa mais natural a se interpretar nesse texto. O problema são as implicações que vêm a partir dessa interpretação. Por quê? Porque ele vai usar uma série de termos aí que ele acabou de falar o contrário no capítulo 6, que ele vai falar o contrário no capítulo 8. Então, como é que a gente harmoniza essa diferença, esses termos aí que são contraditórios? Como é que a gente faz? E aí, eu vi um comentário muito interessante de um comentarista dizendo que as expressões literais, elas estão sempre ali subordinadas ao contexto. Então, por exemplo, o eu é sempre eu, ok. Mas dependendo do contexto, o que prevalece é o contexto e não o termo em si. Entendeu a ideia? E aí o contexto tem o contexto imediato, aquilo que aparece ali logo antes e logo depois, e o contexto geral, né? Eu vou abrangendo. Entendeu a ideia? Então vamos supor, eu vou pegar aqui o eu, né? Pronome pessoal, primeira pessoa do singular, e eu vou pegar aqui o tempo verbal no presente, certo? Então isso é a coisa mais clara, né? Literal aqui é eu, singular, e o tempo verbal presente. Então é como se Paulo estivesse falando dele naquele momento exato, certo? Mas isso pode mudar dependendo do contexto. Não estou falando que muda necessariamente, mas pode mudar dependendo do contexto. E aí isso dá margem para a gente pensar uma série de coisas. É claro que você vai ter ali pastores e comentaristas falando não, que isso é um absurdo. Que na verdade se está escrito eu, se está no presente, não tenho que se perguntar para o texto. Não tem como eu pensar que o contexto pode me levar para outras coisas. Mas quando a gente for ver os termos hoje que Paulo utiliza, você vai ficar encucado. Entendeu? Porque é uma coisa assim, destoante do que ele tem pregado até agora sobre o que significa a vida cristã. Beleza? Então a gente acabou de ler o texto. Isaac, acompanha aí, mas eu vou falar o seguinte. Eu vou pegar aqui 3 perspectivas para a gente entender quem seria esse eu que Paulo fala do verso 14 até o verso 25. Beleza? E a gente vai ver essas 3 interpretações. E é importante falar, né, que esse texto, até agora, foi o texto assim, mais difícil. No caso, eu estava lá tentando estudar, montar aula, assim, muito difícil você entender, você tomar um posicionamento, muito difícil. E aí o John Stott vai pontuando que ao longo da história, vários homens, assim, de renome mesmo, assim, vários, têm opiniões diferentes acerca desse texto. Então, uns acham que Paulo estava falando dele pós-conversão, uns acham, na verdade, outros acham que Paulo estava falando dele antes da conversão, outros acham ainda que Paulo não estava nem falando dele, estava falando de um judeu simplesmente não convertido. Enfim, são coisas que se interpretam ali a partir do texto, tá? Então, vamos pensar nisso daí. Entre os nomes, né, da galera que divergia aí entre si em várias coisas, você tinha aí Agostinho. Parece que Agostinho ele era a favor no início de que esse trecho não estava falando acerca de Paulo, e aí depois ele muda de ideia
ele passa a entender que isso é de fato um retrato da vida cristã, tá? Então aí um nome bem forte que é Agostinho. Você tem Calvino também, que seguiu a linha de Agostinho, entende que isso daí é um dilema da vida cristã também. Você tem o Cranfield, parece que nessa mesma pegada, né, da vida cristã. Mas aí você tem outros nomes, como o Lloyd Jones, né, que é um nome muito forte, e ele vai entender que, na verdade, aquilo ali não pode se referir a uma pessoa que já se converteu, não pode se referir a um cristão, certo? Aí você tem um outro cara chamado Douglas Moo, eu nunca tinha ouvido falar nele, mas parece que ele é um expoente dessa vertente também, que vai dizer que o texto, na verdade, está falando de um judeu que não é cristão, ele não se converteu a Jesus, mas ele ama a lei de Deus. Entendeu? Então, entendeu? Tá. Já tinha alguma ideia disso? Já tinha visto esse texto assim? Já tinha trabalhado um pouco esse tipo de assunto assim com o John Owen, mortificação ao pecado. Certo. E eu já vi, não um livro específico no adianta, o comentário dele é muito longo. Mas no livro dele sobre pregação, que aí quando ele vai trabalhar o parágrafo do pregador, ele fala sobre isso. Mas assim, não tem muito ignorante assim numa mera leitura, se um estudo aprofundado, eu chutaria que Paulo está querendo dizer assim, naquela questão de tipo assim, você vai lutar com a notificação, mas uma hora vai poder cair. No princípio momento, sem ter um material assim, um estudo mais fundo, eu ficaria com isso. Sim. Até porque isso aqui na verdade, vira apenas consolação para o pecador que não quer ser sincero, né, no caminho da mortificação. Ele acaba utilizando isso. Só que, geralmente, se eu for pegar os grandes homens de Deus ali, quanto mais piedosos, mais o sentimento de se reconhecer como pecador. Então, acho que isso não teria, a princípio, assim, tanta contradição. Vamos lá. Eu vou destacar aqui 3 vertentes, tá? 3 correntes de interpretação desse texto aí. Deixa eu mostrar um pouco. Aí eu vou explicar cada uma delas para a gente ter uma noção mais ampla, ok? Então, a primeira é essa. O cristão não luta contra o pecado. O segundo é a ideia de que seria aqui um judeu não cristão, mais piedoso. Tá? E o terceiro vai ser a perspectiva do John Stott, que é uma perspectiva diferente, ela fica meio que intermediária entre as duas outras, tá? Eu vou colocar aqui, ele coloca um judeu convertido. Hello. Bom dia. Bom, Stephanie, vamos lá, abre lá o texto. A gente então está falando de um assunto bem polêmico, que é a personalidade desse eu aí, de Romanos 7, que a gente já viu umas implicações na aula passada e agora a gente está vendo agora o destrinchar dela, tá? Então aqui são as 3 correntes principais de interpretação de quem é esse eu. Primeiro, é o cristão mesmo na sua luta contra o pecado, então aqui Paulo estaria falando dele mesmo, ok? Após a conversão, por isso ele vai usar então o verbo no presente, né? Eu sou, certo? Presente. Segundo, Paulo estaria descrevendo aqui um judeu não cristão, mas um judeu piedoso, alguém que amava a lei de Deus, mas por não ter o Espírito Santo, ele não podia obedecer à lei de Deus, beleza? E aqui a perspectiva do John Stott é como se fosse um equilíbrio entre essas duas primeiras. É um judeu convertido, mas não regenerado. É uma coisa bem difícil de entender, tá? É como se ele havia sim se convertido a Jesus, até, mas ele não havia sido regenerado, ou seja, aqueles crentes que estavam ali antes do Pentecostes, tá?
Mais ou menos, aí ele usa o termo meio salvo, só para elucidar, né? Mas vamos lá, isso é importante porque tem implicações na nossa vida cristã, certo? Não é à toa, se vocês quiserem aí, podem pedir para a Stephanie cantar nessa manhã, aquela música Liberta-me de mim. Como é que é, Stephanie, a música? Pode cantar. Mas como é que é a letra da música? Lembra aí? Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Quero ser da sua casa. Se você estiver aqui, eu penso pecar. Isso, mas a parte anterior, vamos lá. Então, liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Pois o bem. Que eu quero fazer no coração. Quer que eu bote aqui no É verdade. Spotify? A música diz lá, né? Pois o bem que quero fazer não faço, não é isso? Mas o mal que não quero, esse sim, acabo cometendo, não é isso? Pois no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Como é que é a sequência? No meu ser militam carne e espírito na guerra. No meu ser militam carne e espírito na guerra espiritual. Então o que ela fez? Ela pegou Romanos 7 e ela fez um link com qual texto? Militam carne e espírito, Gálatas 5, não é isso? Vai falar da guerra do espírito contra a carne. Então ela linkou uma coisa com a outra. Ou seja, ela já fez uma interpretação dizendo que esse texto aqui está falando sobre a vida de um cristão. Percebe? A primeira perspectiva. Que é a perspectiva aí mais natural que a gente entende. Certo? Só que a gente vai ver hoje as implicações. E aí eu vou falar para você sinceramente. No seminário eu briguei pela primeira perspectiva. Briguei, assim, sabe? Assim, no bom sentido, né? O professor lá falando que era essa aqui, e eu falei, professor, não, que não sei o que não sei o que lá. E eu me opus a ele, e aí eu fui estudar nessa vez e eu comecei a ficar meio quebrado assim nos meus argumentos. Porque o John Stott ele defende essa, mas ele não me convenceu, mas ele meio que me deixou aqui no meio do caminho. Entendeu a ideia? Eu vou explicar porquê, mas eu quero assim que você tenha assim, humildade para saber que pode estar errado, como eu também sei que pode estar errado, tá? E aqui eu não necessariamente tenho uma convicção, mas eu tenho uma impressão de que seja isso. Entendeu a diferença? Quando eu sou convicto, eu vou lutar, né, com unhas e dentes ali por aquela convicção. Mas quando eu tenho uma impressão, eu vou tentar elucidar, ou seja, mostrar como para mim faz mais sentido isso, de acordo até com o texto, mas eu não vou necessariamente defender como se eu fosse convicto disso. Entendeu a diferença? Então, assim, preciso estudar mais para me tornar convicto de uma coisa ou outra. Beleza? Então tá, ainda mais quando hoje de manhã eu fui ler lá, achei o John Stott falando que... o John Stott não, o John Piper dizendo que ele acredita na primeira. Então já é um peso, né, de nome hoje. Mas só que o Augustus não acredita na primeira, ele acredita... O Augustus não acredita, o Augustus acredita nessa aqui, na 2, se não me engano, tá? Essa aqui é bem peculiar, né? A do John Stott ela é bem fora do normal. O mais parecido com ele é a do Martin Lloyd Jones. Ele meio que fica no meio do caminho, porque o Jones ele pega essa ideia, ele fala o seguinte: esse homem aí não pode ser um não convertido, porque só o convertido tem prazer na lei de Deus, mas esse homem também não pode ser regenerado, porque como que ele é escravo do pecado? Não tem como, entendeu? E aí ele fica no meio do caminho e aí ele vai começar, só que ele pega e entra numa ideia em tempos de avivamento. Ele fala uma questão lá de que o cara está debaixo de uma convicção, mas não é convertido, entendeu? Mas o que seria esse meio termo? Processo de libertação? Pois é, ele coloca aí no processo de libertação, entendeu? Mas só que o John Stott vai contra ele, fala assim, olha, não é por aí. Não consigo ver dessa forma como o Lloyd Jones entra, porque o Jones ele vai falar sobre a ideia de avivamento, a ideia de um mover do Espírito Santo, e o texto não fala nada sobre avivamento, nada sobre o Espírito Santo. Entendeu? Por isso que o Stott vai numa linha um pouquinho diferente da dele. Mas vamos lá, vamos orar. Vamos lá. Vamos olhar para o texto, tá bom? Vamos fazer aqui uma exposição do texto. De maneira breve, ok? Então vamos lá, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, primeiro ponto, Paulo está fazendo agora, lembra na aula passada, a gente viu que ele estava fazendo uma defesa da lei de Deus, certo?
Porque os judeus estavam interpelando ele, falando para ele que, olha, você está falando aí da lei um monte de coisa negativa, então vamos fazer o seguinte, se a lei é negativa, né, de acordo com o que parece que você está falando, a lei então ela se tornou em morte para mim, não é isso? A lei é pecado, e aí Paulo vai falar que não, ele vai falar de modo nenhum, ele vai contradizer, ele começa a defender a lei. E o resumo disso vai ser justamente o versículo 12, que ele vai dizer que a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom, certo? E ele volta ao tema da bondade da lei, no versículo 14, dizendo que ela é espiritual, e o contraste aí é com a natureza pecaminosa. Lembra na aula passada? Você chegou a ver o finalzinho da aula, não? Da aula passada? Você? Foi mal, estava na primeira reflexão. Tá. Você Não, chegou a não ver? cheguei, não. Tá, dá uma olhada, porque você saiu num momento em que a gente estava mostrando como é que diante da lei o problema central é a natureza pecaminosa. Ela é o grande problema, entendeu? Então, quando a lei que é boa e ela oferece coisas boas e a intenção dela é positiva, de dar vida, né, de oferecer vida pelos mandamentos, quando ela se choca com pecadores, o efeito dela é negativo. Ou seja, Paulo está mostrando que a lei é fraca no sentido de salvar alguém, de santificar. Ela não pode fazer isso. Inclusive, ela não foi nem dada para isso, no caso, né? Porque quando ela é dada para os pecadores, já automaticamente entende-se que a intenção dela, apesar de ser boa, é revelar aquilo que é mal. Entendeu a diferença? Então, Paulo vem mostrando até agora aqui que o problema mesmo não é a lei de Deus. Apesar de ser uma lei rígida, cheia de preceitos, de mandamentos, certo? Ela é boa. O problema é quem usa da lei, certo? E aí o pecado, que é uma coisa negativa, e aí a gente entende pecado nesse contexto aqui como a natureza pecaminosa, certo? Então a nossa natureza pecaminosa, ela se utiliza da lei para fazer aquilo que é mal, para gerar morte, para gerar desobediência, escravidão, pecado, certo? Então, se você puder ver que é uma coisa bem interessante. Então lá, ele entra aqui no contraste. A lei é espiritual, ele todavia é carnal. E aí ele usa uma expressão gravíssima: vendido à escravidão do pecado. Como é que está na sua versão aí? Pensa aí. Lê aí se você tem uma versão diferente. Vendido ao pecado para ser seu escravo. Não entendi. Vendido ao pecado para ser seu escravo. Vendido ao pecado para ser seu escravo. Percebe? Ele está falando isso no presente. Eu sou vendido ao pecado para ser seu escravo. E qual é o problema com essa expressão? Se a gente pensar nessa perspectiva aqui, ó. Antes ele fala que você está de perto da escravidão do pecado. Então vamos lá, Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 12, do mesmo capítulo 6. Versículo 11, melhor. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Como é que Paulo agora chega no versículo, capítulo 7, verso 14, diz que ele foi vendido, na verdade que ele é vendido como escravo ao pecado? Isso não tem a ver com o resultado? Resultado. Do processo? Resultado do quê? Pecado. Se ela não pecado é morte, a gente não tem mais a morte, porque a gente já está mais sobre os Certo, Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, nós fomos libertos do pecado. Transformados em servos de Deus, tens o vosso fruto para a santificação. O resultado é a santificação, não é a escravidão do pecado. Entendeu? Você está falando assim, não tem a ver com resultado? Que resultado? do pecado. Sim, mas nós já fomos libertos. Então você é livre da morte do pecado. Nós somos livres da escravidão do pecado. A escravidão do pecado é um termo que resume um conceito, certo? Qual é o conceito? Nós só pecávamos antes da conversão. Certo? Ele dominava a nossa vida. Então essa é a ideia. É como se nós fôssemos um escravo. Como se não existisse outra possibilidade. Exatamente.
Mas imaginei só como se, assim, nós somos somos livres de apenas pecar. A gente continua pecando. Sim, nós mas somos tem a livres. possibilidade agora de não pecar. Isso, temos a possibilidade agora de não pecar. Só que isso significa, tudo bem, você não parou de pecar e começou a fazer só atos bons, né? Obediência o tempo todo, não é isso. A libertação do pecado significa que agora você pertence a Deus, certo? Eu não pertenço mais ao pecado, por assim dizer. Só que agora, pertencendo a Deus, eu sou livre do domínio do pecado, certo? Eu não sou livre dos efeitos do pecado na minha vida, entendeu? Então é justamente o que você falou. Agora eu posso não pecar, sou uma nova criatura em Cristo. Só que essa situação onde eu me encontro, ela não é descrita como uma escravidão ao pecado, entendeu? Eu não sou mais escravo do pecado, porque o que significa ser escravo do pecado? Era isso que eu acabei de falar, era ser dominado por ele, só pecar, não fazer nenhum ato de obediência. O cristão, ele foi tirado dessa situação e foi colocado numa nova situação. O que? Agora ele é escravo de Jesus, mas significa que ele faz só o que Jesus quer? Não, significa que agora ele pode fazer a vontade de Jesus, entendeu? E que ele deseja fazer isso e que ele vai crescer nesse processo, é o que a santificação vai dizer, entendeu? Então ele usa esse termo que é muito problemático, caso a gente queira sustentar aqui essa primeira que é a ideia de ser um cristão depois da conversão, tá? Você discorda de mim? Não, agora eu estou pensando aqui, talvez ele estaria falando de si no passado. É isso. Esse é um dos pontos, tá? Que eu também vou chegar lá. Mas vamos ao texto. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha isso. Ele não compreende por que ele fazia aquelas coisas. Porque ele fazia coisas que ele detestava. É como se você quisesse fazer alguma coisa boa e eu não consigo. Você sai na rua, eu quero amar o meu próximo, não consigo. Eu só faço o que é pior, eu sou egoísta, eu só penso em mim. Certo? Aí você começa a pensar na sua vida cristã. Você fala assim, caraca, esse aí sou eu, mané. Não é assim? Esse aí sou eu, caraca, eu quero fazer o bem e não consigo. Calma, a gente vai chegar mais adiante. Versículo 16. Ora, se faço o que não quero, certo? O que ele não quer? Fazer o mal. Consinto com a lei que é boa, certo? Então ele está concordando nisso. Olha, se eu faço o mal, realmente a lei é boa, certo? Só que eu sou mal. Ele faz o contraste da natureza dele com a natureza da lei. Versículo 17. Neste caso, em que caso? Ele acabou de falar, versículo anterior. Nesse caso, quando ele faz o que não quer, que é o mal, não é isso? Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu achei mais fácil entender aí, é a minha natureza pecaminosa. Ela é a personificação do pecado hoje pra gente, né? Então não é passado. Não, tudo que ele está usando aqui é presente. Só que a gente vai pegar o que o Isaac falou ali para tentar entender, tá? Neste caso, ou seja, quando eu pratico o mal, quem faz isso já não sou eu. E ele vai mostrar quem é esse eu aí, o eu interior, né? Mas o pecado que habita em mim, ou seja, a minha natureza pecaminosa, ela é responsável pelos meus atos maus. Entendeu? Vamos lá, versículo 18. Porque eu sei que em mim, aí ele vai dizer o que ele quer dizer com em mim. Isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então vamos explicar um pouquinho esse versículo aí, 18. Ele vai dizer que na carne dele, certo? O que é a carne dele? É a mesma coisa que o pecado, no caso. É a referência à natureza pecaminosa dele. Na minha carne não habita bem nenhum. Certo? Aí eu vou pegar o auxílio do John Stott, ele fala assim, não dá para a gente interpretar isso com termos absolutos. Certo? Dizendo que, por exemplo, se o Espírito Santo está em você, não tem nada de bom em você, nesse sentido, entendeu? Se o Espírito Santo está em mim, o que é de Deus e que está em mim é algo bom. A mesma coisa é a imagem e semelhança.
A imagem de Deus está em nós, ainda que deturpada. Só que a imagem de Deus é algo bom que está dentro de mim, que sou caído. Entendeu? A imagem é boa, está em mim, até aqueles que não têm o Espírito Santo. Só que ela foi deturpada, certo? Ela não deixou de ser boa por ser a imagem de Deus. Entendeu a diferença? Então, o Stott pontua que não dá para te levar em termos absolutos, nesse sentido. Mas quando a gente para pensar na nossa natureza pecaminosa, de fato a gente tem que entender que ela não faz nada de bom. Certo? Aí eu não consegui enxergar muito a natureza pecaminosa como carne, corpo. Entendeu? A ideia aí não é corpo. A ideia é carne, natureza pecaminosa, natureza caída. Entendeu a diferença? E o interessante e o difícil é que ele coloca os membros como uma referência ao corpo. Então, assim, é uma coisa difícil de entender. Percebe como o texto é um texto complicado a gente tentar entender ele minuciosamente. Mas vamos lá. Qualquer coisa a gente vai refletindo junto aqui. E como eu falei no início, a minha ideia não é trazer uma afirmação aqui exata do que esse texto está querendo dizer, mas tentar ampliar a nossa compreensão dele. Ok? Então ele vai dizer que o querer o bem está nele, porém não efetuá-lo. Mas pensa assim, mas Paulo, você diz que você quer fazer algo bom, ou seja, você quer amar as pessoas, vamos colocar assim, e você não consegue? Mas você acabou de dizer que você foi liberto da escravidão do pecado, certo? E mais ainda, quando a gente vai voltar no próprio capítulo 7, versículo 6, o que ele vai dizer aí? Agora, porém, libertados da lei, libertado da lei é a mesma coisa que ser libertado do pecado, da escravidão a ele, correto? É um sinônimo. Libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Olha só, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, agora, depois de convertidos, depois de salvos em Cristo Jesus, nós passamos a servir a Deus de uma outra forma. De que forma? Não naquela velha maneira da letra que tentava mudar a gente de fora para dentro, percebe? Mas agora a gente serve de uma nova maneira. É o Espírito que vem habitar em nós e nos possibilita obedecermos a Deus. Por isso que é em novidade de Espírito. E aí os comentaristas fazem uma referência a esse Espírito como aquele Espírito de E maiúsculo, o Espírito Santo. Entendeu? Por quê? Porque é Ele que faz as coisas serem diferentes. Deus colocou o Espírito dele dentro de nós para que nós pudéssemos andar na sua vontade, né? Fazer a sua vontade. Então assim, Paulo está falando que ele não consegue fazer o que é bom, mas ele não recebeu o Espírito Santo? Ele não foi livre para não pecar? E agora ele pode não pecar, ou seja, agora ele pode obedecer? Se ele agora é livre para poder obedecer, como é que ele não pode efetuar o bem que ele quer fazer? Entendeu as implicações? Tudo bem, o mais natural é a gente ir nessa aqui. Acho que nós entendemos esse texto aqui pelas implicações do pronome pessoal, do tempo verbal, como sendo um cristão depois da conversão. Agora, vamos pensar nas implicações do que Paulo está falando aqui. Como são sérios o nosso conceito geral de entendimento do que é a vida cristã, do que é a liberdade de Jesus, do que é o novo nascimento, a regeneração. Entendeu? Tá difícil, Juliana? Tá tranquilo, né? Tá indo, né? Então vamos lá. Versículo 18, acabamos de falar. Ele vai dizer que ele não consegue efetuar. 19. Porque não faço o bem que prefiro. Não faço o bem que eu prefiro. Mas o mal que não quero, esse faço. Então acabei de descrever algumas situações, né? Eu quero fazer o bem para uma pessoa. Só que eu não consigo. Não consigo. E aí você coloca no saco aí uma série de coisas. Quando Deus fala lá para você não xingar alguém, né? Não dirás falso testemunho, por exemplo. Aí você vira para Deus e fala assim: desculpa, Senhor, mas eu não consigo. Eu faço. Entendeu? Você começa a dar uma série de justificativas para isso, caso você assuma a primeira perspectiva, no meu ponto de vista. Então ele vai dizer que ele não consegue, ele só faz o mal. Ele só faz o mal. Aí eu vou fazer um parêntese aqui para falar sobre o que o John Piper falou sobre esse texto, tá? John Piper, todos conhecem o John Piper aqui? Conhece, Juliano? Conhece? Tá.
Então, ele falou que ele acredita nessa perspectiva, né? De que realmente é um cristão pós-conversão. E aí ele pega a ideia do tempo. Ele vai dizer que isso não é uma referência à norma da vida cristã, mas isso é uma referência a momentos da vida cristã. Por exemplo, quando ele pega lá, versículo 16, se faço o que não quero, certo? Ele coloca isso como uma condicionante, ou seja, é como se Paulo estivesse se referindo a alguns momentos da vida cristã em que ele via essa situação. E aí ele vai falar, neste caso, entendeu? Então John Piper ele atrela isso a momentos. Ele fala assim, realmente não dá para ser a norma da vida cristã, é impossível. Mas dá para ser um reflexo do que acontece em alguns momentos. Só que, aí eu vou sair agora do John Piper e vou voltar para a visão do próprio John Stott. O problema são os termos que nós temos. Como eles têm uma implicação muito forte diante de tudo que a gente entende de vida cristã. E diante disso, olha só, ele não vai dizer que é um momento específico, ainda que ele use essa condicionante, né? Ele vai dizer que ele não consegue, ele não faz, ele vai dizer que ele olha só, o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Como é que essa afirmação casa com momentos específicos? Concorda comigo? Não casa. Existe alguma questão relacionada à tradução desse texto? Como se não houvesse palavra que traduz? Não, todo mundo concorda com a tradução, ninguém discorda. Eles usam assim mais a questão do versículo 25, que a gente vai ver. Algumas pessoas querem propor uma ordem alterada do versículo 25. Só que a gente vai chegar daqui a pouco e vou explicar isso, tá? Mas tradução, não vi nada de debate na tradução, é tudo tranquilo. Então vamos lá, a gente parou no versículo 19, agora versículo 20. Mas, se eu faço o que não quero, o que é isso? O que é o que não quer, que ele não quer? O mal, não é isso? Pecado, Se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele só repetiu o que ele falou antes. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Ele também já falou isso agora anteriormente. Não é isso? Agora, versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Complicado, né? Vamos lá. Agora esse homem aí, do versículo 21 ao 23, ele agora está em profundo conflito interior. Ele olha lá na mente dele, os desejos dele, e fala assim, cara, eu quero obedecer a Deus. Eu quero fazer o que a lei de Deus expressa. Certo? Mas ele não consegue. Ele sempre opta pelo pior. Tem 1 milhão de explicações. O John Piper falou que pregou 6 vezes nesse mesmo trecho. Só para você entender, né? E eu estou em uma aula de EBD querendo elucidar a questão. Então, me ajudem, né? Depois, se vocês quiserem, a gente amplia lá no grupo da EBD, a gente bota isso lá. Mas vamos lá, vou tentar aqui resumir. Esse homem está no conflito interno e ele exclama, né? Quando é que isso vai ter fim? Versículo 24. Desventurado homem que sou, ou seja, que homem infeliz e miserável que sou eu, né? Quem vai me livrar desse conflito? De querer fazer o bem, mas não conseguir. Aí você pensa assim, ele está falando então do cristão, porque o cristão, ele deseja ser liberto totalmente da presença do pecado. Ele já foi liberto do domínio, mas não da presença. E ele deseja então ser regenerado. Aí o pessoal pega Romanos 8, 24, que vai dizer que nós, 23 no caso, né? Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
Aí a pessoa atrela dizendo que na verdade isso é uma referência, né? Mostrando que o cristão ele quer ser totalmente liberto do pecado. Mas vamos lá. E aí ele faz esse desejo, né? Essa exclamação, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele chega então à conclusão de que é Jesus Cristo que liberta ele. Só que, depois dessa exclamação, graças a Deus por Jesus Cristo, ao invés de ele dizer que agora ele está liberto, ele afirma de novo. Olha o que ele afirma: de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O sentido seria, né? Vamos supor, se fosse aqui um judeu, o sentido seria, beleza, essa afirmação aí tinha que vir depois de todo. Entendeu a ideia? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, ou seja, ele me libertou. Só que depois que ele fala isso, ele repete de novo, dizendo que ele é escravo da lei de Deus e ao mesmo tempo escravo da lei do pecado. Aí você pensa assim, que texto difícil. Cara, que coisa impressionante. Eu fiquei assim quebrando a cabeça, gente, mas tá difícil, tá? Agora vamos pensar em algumas questões aí. O Isaac mencionou a ideia de que estivesse até na primeira pessoa, né? Paulo falando do eu, contando a experiência dele. Só que muito interessante o gancho que o Isaac puxou, porque é o seguinte: Paulo pode muito bem estar contando a experiência dele, que aconteceu com ele e acontece com os judeus antes da conversão a Jesus, certo? Só que ele se coloca aqui numa espécie de iluminado agora. Ele vivia isso sem saber, mas agora foi iluminado pelo Espírito Santo e agora pode compreender a realidade que ele vivia e qual as outras pessoas também, como ele vive no presente, tá? Então por isso ele vai usar todos esses artifícios literários, né? O eu, que é a primeira pessoa do singular, o tempo presente, para se referir à condição em que o judeu que está debaixo da lei não se converteu a Jesus, ele se encontra. Percebe? O judeu, justamente, o judeu piedoso, ele tinha a lei de Deus ele era totalmente direcionado pela lei de Deus. Você vê, por exemplo, Paulo falando dele mesmo, ele vai dizer que ele era hebreu de hebreus, não é isso? Da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Não é isso? Alguns vão ter ele só como uma coisa externa. E acaba que quando a gente vai nas minúcias, acaba que realmente é uma coisa externa. Mas quando ele fala que ele era irrepreensível, né? Que ele era muito zeloso das tradições, isso mostra também um desejo dele de cumprir a lei. Ele tinha prazer naquilo, ele queria fazer aquilo, só que ele não tinha entendimento do que era de fato que a lei de Deus apontava. Então pode muito bem ser realmente um judeu piedoso não convertido, que tem seu prazer na lei de Deus, mas não consegue cumprir. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo dentro dele que o capacita isso, a servir a Deus de uma nova maneira. Tá dando para entender? Já deu um nó, Esther? Tá vendo? Tem que vir mais as aulas. Então vamos lá, vamos pensar aqui nas questões finais, já são 10 horas, tem que acabar a aula, senão o pastor Maurício vai me dar um puxão de orelha. Um ponto interessante, tenta encontrar aí, do versículo 7 ao versículo 25, a palavra Espírito Santo, ou só Espírito, tenta aí. Versículo 7, verso 7 a 25. Romanos 7, de 7 a 25. Enquanto a palavra Espírito Santo pode fazer referência ao Evangelho também, se não tá? Tanto faz. Espírito Santo, vê se você encontra alguma coisa aí. Viram? Espiritual. A lei é espiritual, mas não é uma referência ao Espírito. Nada, né? Nada. Beleza. Vamos agora lá para Romanos 8:2. Um pouquinho depois, tá? Eu vou ler o 1 para facilitar. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida
em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Depois você pega o versículo, capítulo 8, se você puder, veja quantas vezes ele fala do Espírito e da vida cristã. Veja quantas vezes. Ele não citou nenhuma vez de 7 a 25. Nenhuma vez. E você sabe que o Espírito Santo, ele é responsável pela nossa santificação. Não é isso? Inclusive pela nossa salvação. Ele vai dizer aí, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é isso? Ele vai dizer também que nós não estamos na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em nós. Como é que Paulo fala que ele é carnal, está vendido à escravidão do pecado, e depois ele vai dizer que não está mais debaixo da carne, nem da lei, do pecado, mas agora ele vive pelo Espírito? Então, Romanos 8:2, olha só essa afirmação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha essa expressão. A lei do Espírito em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Agora olha o capítulo 7, verso 25, é o último. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele vai dizer que ele é escravo da lei do pecado. Capítulo 8, versículo 2. O Espírito da vida te livrou do pecado e da morte. Sou escravo da lei do pecado. O Espírito da vida te livrou do pecado e da morte. Como é que você casa? Mas ele não está levando outra pessoa pelo nome aqui? Como? Ele falou que te livrou, já está falando outra pessoa. Fala. Tudo bem, sim, mas eu estou pegando assim, se a gente abordar essa aqui, ó. Ah, tá. Se a gente aborda essa daqui como Paulo falando de todos os cristãos, ele teria que estar falando então dos cristãos no 7 e no 8. Porque no 8 é evidente que ele está falando dos cristãos, é óbvio. Mas no 7, se a gente parar para pensar que ele está falando de um cristão convertido já, nova criatura, como é que eu faço para casar essas duas coisas? Ele acabou de falar que ele é escravo da lei do pecado, e no 8 ele vai dizer que os crentes na verdade são livres da lei do pecado e da morte. Difícil, né? Não vai ter resposta hoje? Hoje estou parecido com o Gesiel, que ele gosta de lançar a pergunta e dar tchau. Ai, eu gosto disso. Como podemos então ser livres do pecado e escravos da sua lei? Como? Difícil. Então, aí eu coloquei aqui um subtítulo para a gente fechar: conclusões particulares e aplicação. Qual é a minha conclusão, Cauli, diante dessa aplicação? Diante dessa reflexão, né? E qual a aplicação depois? Eu não consegui assumir o que o Stott falou. É muito estranho o conceito de um judeu convertido, mas não regenerado. Aí o Augusto ele vai até falar, não, assim, você tinha, antes do Espírito Santo, judeus regenerados. Mas eles não eram habitados pelo Espírito Santo, entendeu? Pessoas que tinham se convertido, quando se converte, é regenerado. Certo? Só que realmente a maneira dele viver diante de Deus era diferente depois do Pentecostes, né? Então, quando veio o Espírito Santo é diferente. Agora o Espírito Santo ele habita a igreja. Ele faz com que coisas sejam possíveis. Né? Eu não consigo entender isso aqui. Para mim isso aqui não encaixa. Não encaixa. Convertido é regenerado. Eu não consigo entender essa divergência aqui. Aí, uma coisa que o Stott fala que é interessante é o seguinte: ele trabalha muito bem essa ideia da transição do Antigo para o Novo Testamento. Ele fala o seguinte: no momento de transição, isso aqui eu lembro lá de Atos, no momento de transição de Antigo para o Novo Testamento, naquela época de Jesus, na chegada de Jesus depois do Pentecostes, naquela época aconteceram uma série de coisas que na verdade elas não são padrão, elas aconteceram só naquele momento de transição, entendeu? Que nunca mais vão acontecer. Então ele trabalha essa ideia da transição como sendo essa possibilidade aqui, única. Mais ou menos assim, tá? Só que mesmo assim, para mim não casa, mesmo tendo essa ideia da transição. O que me faz mais sentido diante de tudo que a gente viu aqui, muito mais, né? A gente pode enxergar depois, é de que Paulo esteja falando dele antes da conversão, certo? E também de uma realidade daquele que vive naquele mesmo momento aquilo que ele vivia. Alguém que é piedoso, que deseja cumprir a lei de Deus, mas só que sem ter o Espírito Santo ele não conseguia cumprir. Só que ele não via isso. Ele não via que ele era um homem miserável. Ele passa a ver depois que ele se converte. Entendeu?
para mim faz mais sentido entender assim, levando em conta todas as coisas que o texto diz, tudo, certo? Então, para mim, ao que parece, esse texto não pode se referir a uma experiência cristã, porque o crente não está dominado ao poder do pecado. Entendeu? Minha opinião particular, e a de muitos outros, do Stott também em parte, tá? Então a ideia é que não faz sentido. O cristão, de todo jeito, não dá para um cristão ser sempre assim. Né? Vou pegar a ideia do John Piper. Não tem como isso ser a norma da vida cristã, não tem como. Não tem como falar assim, eu queria fazer, mas não posso, não tem como. Aí entra a nossa aplicação. O crente não é mais escravo do pecado, não é. Ele pode de fato ter uma luta, né, incrível, né, lá vai dizer em Gálatas 5, o espírito guerreia contra a carne, eles são opostos entre si para que não façamos a nossa vontade. Ou seja, há uma luta sim. Só que aqui o contexto fala sobre uma derrota. Ele perde para o pecado todas as vezes. Leia capítulo 7, de 14 a 25, você vai ver. Ele perde. O que acontece lá em Gálatas 5? Ele ganha. O crente ganha. Por quê? Porque agora o Espírito está em mim. Eu não preciso mais fazer as obras da carne. Eu tenho vitória. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, não é isso? Vai dizer no capítulo 1. Permanecer, pois, firmes. Não é isso? Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, vocês foram libertos. Vocês têm o poder de fazer o bem, de obedecer a Deus. Então há um contraste entre Gálatas 5 e Romanos 7. Beleza? Então, a aplicação para a nossa vida é isso. A gente tem sim entender que a nossa natureza pecaminosa ela é maligna, nos leva para longe de Deus e por isso nós devemos mortificá-la, agora que nós somos livres da dominação do pecado. Então assim, eu sei que a aplicação é um pouco curta, mas pense nisso, né? Olha o dilema. Todos estes dilemas, né? Problemático, difícil, talvez é o texto mais difícil que a gente vai estudar, mais difícil até que Romanos 9. Mas assim, tem implicações e aplicações para a nossa vida. Nós somos livres. Nós podemos hoje mortificar a nossa carne pela obra do Espírito, sabendo que nós não estamos nessa condição de escravos do pecado. Beleza? Ok? Quer falar alguma coisa, alguém? Não? Tá bom? E aí eu vou terminar aqui com uma afirmação de um teólogo chamado Thomas Schreiner. Muito, muito bom. Ele pega esse versículo final, né? Graças a Deus, né? Na verdade ele fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele fala assim: desventurado interpretador que sou, quem me livrará deste dilema interpretativo? Interessante, né? É um texto muito polêmico, muito difícil. Mas é uma coisa que a Noemi até estava comentando comigo em casa. Ela falou assim: lembre-se de falar que a Bíblia tem uma única verdade. Aí eu falei: bom, é interessante, né? Por mais que a gente tenha impressões sobre o texto, interpretações diferentes, saibamos, a Bíblia fala uma coisa só, que é a verdade, certo? E tudo aquilo que nós falarmos contrários a essa verdade, não importa confuso que seja, a gente vai ser cobrado por isso, não é isso? Então a gente tem que sempre se submeter à palavra de Deus com humildade, né? Afirmando o que ela afirma e rejeitando aquilo que ela rejeita. Beleza? Então, que Deus nos abençoe. Vamos para o culto logo correndo, antes que dê problema. A majoritária é a primeira. Porque é a mais natural. Uma primeira leitura. E o Stott falou que a primeira leitura leva a ela, e também o pensamento de Agostinho e dos reformadores influenciou a igreja ocidental a pensar nela. Você falou Agostinho, Calvino era Primeiro. Entendeu? Mas hoje você tem protestantes reformados que não vão mais com essa. Eles vão com essa aqui. Ou alguma coisa entre essas duas aqui, ou talvez essa. Mas o Stott realmente é um pouco diferenciado. Ele pensa um pouco diferente do normal. O comum é isso aqui, né? Majoritária é essa, entre pensamentos reformados. Assim, a galera reformada hoje vai por essa linha aqui, um judeu piedoso, antes da conversão. Mais ou menos isso, tá? Mas é uma coisa assim, ela não é tão redonda, ela tem interpretações diferentes, mas assim, diante desse título é basicamente isso. Beleza? Galera, Deus abençoe vocês, não vou orar não, porque já tomou muito tempo.